Cuéllar tem acerto para vir para o Internacional na metade do ano? E Maurício pode estar sendo vendido ao Palmeiras? E o Guilherme Marques, jogador que foi liberado pelo Guangzhou City depois da equipe chinesa acabar as atividades e basicamente falir, o atleta que está livre no mercado já esteve na mira do Inter. Existe alguma possibilidade de negociação? Eu conversei com o empresário do atleta Marcelo Robalinho e ele me disse se existe algum interesse do Internacional por esse jogador. Então, só antes de começar com as principais informações do Colorado no vídeo de hoje, roda a vinheta. Bom dia, Colorado, sejam muito bem-vindos e no vídeo de hoje eu quero te trazer mais informações aqui sobre o Internacional. E só antes de começar esse vídeo, eu peço para te deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar também o sininho de notificações. Além disso também eu peço para tu que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você que quer ter uma melhora na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Então não perde tempo, clica no primeiro link aqui na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. E eu quero exatamente aqui começar falando nesta sexta-feira o Inter que faz seu penúltimo treino aqui em solo brasileiro. Isso porque no domingo o Inter viaja para a Colômbia e faz apenas uma atividade rápida na segunda já em Medellín. Inclusive o treino dessa sexta-feira deve ser o treino onde o técnico Mano Menezes deve definir a equipe que deve ir a campo na próxima terça-feira, dia 4, contra o Independiente Medellín pela primeira rodada da Conmebol Libertadores. A tendência de escalação aqui eu já passo para vocês, mas antes de falar sobre essa tendência de escalação, eu quero falar sobre as dúvidas que o Mano tem nesse time. A primeira é na lateral esquerda, se joga René ou se joga Tauan Lara. O René que está voltando de lesão e ainda não vai ter possibilidade de atuar durante 90 minutos, por isso que a tendência é que Tauan Lara inicie o jogo entre os titulares. A outra dúvida está em qual será a dupla de volantes. Gabriel Baralhas, Matheus Dias, Carlos de Pena e Johnny brigam por 2 vagas para ser quem será essa dupla de volantes. Até com a possibilidade de volta do Johnny e com Carlos de Pena, são esses os 2 cotados para iniciar o jogo. Mas também vale ressaltar que uma outra dúvida que o Mano tem é na ponta esquerda, se joga Wanderson ou se joga Pedro Henrique. Com isso, a tendência de escalação fica com Cuéllar no gol, na lateral direita Fabrício Bustos, a zaga que deve ter Vitão ao lado de Gabriel Mercado e na lateral esquerda do Tauan Lara. O meio de campo, como eu te falei anteriormente, tem essa dúvida entre esses 4 nomes para 2 possibilidades. Como o jogo é fora de casa, é na Colômbia, eu não me surpreenderia se o Mano colocasse um Baralhas e Matheus Dias ou um Johnny, com Carlos de Pena iniciando no banco de reservas. Inclusive até pode ser uma tendência, mas pelas informações que se tem no momento, é que a dupla de volantes seja Johnny ao lado de Carlos de Pena. Mas à frente, Alan Patrick, Wanderson e Maurício e na frente o Luiz Adriano. Essa deve ser a escalação que o Mano deve colocar a campo. Mas o treino de hoje e o treino de sábado, aí sim deve definir a escalação. E acredito que amanhã a gente já tem uma tendência com uma convicção um pouco melhor antes desse jogo da próxima terça-feira, muito importante para o Internacional. Passando para mais informações, inclusive, eu quero te falar agora sobre um nome que teoricamente estaria na pauta da direção do Internacional. Eu estou falando de Guilherme Marques, jogador ex-Guangzhou City. Eu falo que ele é ex-Guangzhou City por quê? Porque é um jogador que está livre no mercado desde que o Guangzhou City encerrou as suas atividades. Isso mesmo, a equipe chinesa basicamente fechou as portas devido a toda a crise que acontece na China. E com isso o atleta está livre no mercado e pode assinar com qualquer clube, inclusive pós-fechamento da janela de transferências, já que ele é atleta hoje free agent, ou famoso livre no mercado. Eu conversei com o empresário do jogador Marcelo Robalinho e perguntei se o Inter voltou a ter interesse na contratação do jogador. Ele me disse que até o momento o Internacional não procurou ele. Além disso, vale ressaltar que o Inter já teve interesse na contratação desse jogador, não só no ano passado, mas também no começo dessa temporada. Além disso, também eu quero te trazer informações sobre Maurício, jogador que tem grandes possibilidades de ser vendido nessa metade do ano, assim como o Johnny. Diversos clubes do futebol brasileiro vêm sondando o jogador e monitorando o atleta, como o Corinthians e agora o Palmeiras. O Inter tem 50% dos direitos econômicos do atleta e a direção colorada pretende vender o jogador por cerca de 15 milhões de reais. Ou seja, o Colorado gostaria de receber cerca de 7 milhões e meio de dólares.
ou 7 milhões e meio de euros. Além disso, os outros 50% são 30 do Cruzeiro e 20 do Desportivo Brasil. O Maurício, nesse momento, é um dos principais atletas dentro do Internacional com possibilidade de venda, com apenas 22 anos de idade. É um jogador que tem o seu bom empresário, que é nada mais nada menos que André Curi, responsável pelas principais vendas do Inter nas últimas temporadas e responsável pela venda de Roberto. E além disso, o André Curi também já começa a fazer um certo meio campo para o Maurício ir para a Europa. Times como, por exemplo, Atalanta, Inter Miami da MLS são alguns dos clubes que têm interesse na contratação do jogador. O certo é que Maurício não vira o ano no Internacional e a grande possibilidade de venda é na metade da temporada. Além disso, também eu quero te trazer informações agora sobre Gustavo Cuéllar. Segundo o jornalista Alexandre Ernest, o Internacional tem um acerto com o jogador. E bom, isso todo mundo já sabe. O Inter tem já tempo de contrato, salários, tudo acertado com o atleta. E só faltaria uma liberação por parte do Al Hilal da Arábia Saudita. Porém, de acordo com o jornalista, na metade da temporada essa liberação deve acontecer e Cuéllar deverá ser o novo reforço do Internacional. O Cuéllar, que na metade do ano deve ter basicamente o seu transfer ban caído e com isso poderá fazer novas contratações e novas reposições. E com isso toparia já liberar o volante colombiano. O Cuéllar, que é basicamente o nome dos sonhos dentro da direção do Internacional e também do técnico Mano Menezes. Seria uma contratação pedida pelo Mano Menezes e na visão da direção do Internacional e também da comissão técnica, seria a contratação para resolver os problemas. Seria a peça que faltava para o time do Internacional andar. Inclusive, deixa aqui nos comentários se tu acha que o Inter está certo quanto a isso ou se tu acha que o Cuéllar não resolve os problemas. Mas o que eu posso te falar certo nesse momento é que o Cuéllar não vem nessa janela de transferência agora, em função do Al Hilal estar ainda com transfer ban na FIFA. Com isso, apenas na metade da temporada pode sim ocorrer uma certa liberação por parte da equipe árabe. Vale ressaltar também que o Cuéllar, como a gente falou anteriormente, já tem um acerto com o Internacional e gostaria de voltar ao futebol brasileiro. E com isso, seria mais uma vantagem que o Inter teria nessa negociação. O fato é que basicamente nesta sexta-feira faltam exatamente 4 dias para o fechamento da janela de transferências e o Internacional ainda não tem nenhum sequer reforço encaminhado. E vale ressaltar que nessa sexta-feira o Inter deve começar o processo de inscrições de jogadores na Conmebol Libertadores. Com isso, o Inter já deve começar certamente nessa sexta-feira, se tiver algum reforço realmente para vir no Internacional, algum tipo de encaminhamento e alguma informação vazada. E óbvio que tu vai saber aqui em primeira mão, aqui no canal do TN. Por isso já te inscreve no canal, deixa o teu gostei e ativa o sininho de notificações. Eu volto logo mais com as informações Colorado, mas antes não esquece que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Volto logo mais com as informações, grande abraço, valeu, falou e foi!